Bom, vamos lá. Nessa aula nós vamos aprender a identificar alguns indícios de que um lote, um terreno onde se pretende fazer um projeto, possa ter algum risco de alagamentos, enchentes, né? Se aquele local ali está sujeito a algum tipo desses alagamentos, enchentes, que a gente vê que em alguns períodos de chuva, edificações são prejudicadas, a altura da edificação acaba provocando alagamentos internos dentro do lote. E aí eu vou identificar como você fazer uma análise prévia simples e que também pode tirar esse seu projeto de um projeto de risco, tá certo? Então, nós vamos usar a ferramenta do Google, Google Earth, mas também você pode usar essas técnicas numa visita no local, que é o mais indicado, tá? A visita no local onde você vai fazer o projeto é a melhor maneira de você identificar qualquer tipo de problema com relação a enchentes, alagamentos, tá bom? Então vamos lá. Abrir aqui o Google Earth. A gente tem, nós temos aqui uma possibilidade de fazer isso em qualquer cidade, tá bom? Então vamos colocar aqui, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza, vamos analisar aqui o perfil de Fortaleza, tá? Fortaleza é uma cidade já de grande porte, ela tem a sua urbanização, né, bem saturada, e quanto mais urbana a cidade vai ficando, quanto mais construções, menos permeável é o solo, tá certo? A água da chuva vai escoar mais do que infiltrar. E aí, quando a cidade vai crescendo, a quantidade de água que vai escoar nas ruas vai aumentando, e isso é natural e conhecido. Agora, por que a infraestrutura não cresce junto? É uma questão já política, administrativa, que infelizmente, né, nós temos muita deficiência nessa área de infraestrutura de drenagem nas grandes cidades e até mesmo nas cidades de pequeno porte que crescem um pouco ali no seu, na sua conjuntura local, né? Então é um problema que nós podemos trabalhar soluções técnicas para minimizar esses problemas, e um deles é identificar se eu estou construindo ou projetando numa área de risco, para que eu tome medidas simples, mas que vão fazer toda a diferença no final, como por exemplo a altura de uma casa, tá? Então, olhando aqui uma foto de satélite, que hoje você vê em vários aplicativos, eu estou usando o do Google, que é o mais conhecido, nós temos aqui, olha, a área urbanizada dessa cidade e dá para ver que em alguns locais eu tenho cursos identificados, facilmente identificados, cursos naturais de água que foram suprimidas pelo crescimento urbano, porém ainda mantidas, né? Hoje em dia respeitadas por lei através das APPs, tá certo? E outras são respeitadas de forma meio que normal, mesmo que não seja ainda uma APP numa cidade pequena, por exemplo, mesmo que não seja uma APP ainda, ninguém vai construir ali porque sabe que todo ano alaga, certo? Em alguns casos, as pessoas ainda tomam posse de algumas áreas que ficam na beira de canais de macrodrenagem e acabam tendo problemas com essas casas, né? Vamos dizer assim, apropriações não por loteamentos, mas através de ocupação daquele local, começa a construir e aí depois tem os problemas de alagamento naqueles locais. Eu vou mostrar um para vocês e vocês vão ter uma ideia disso que eu estou falando. Mas vamos lá, olhando Fortaleza, você consegue ver que a cidade ela está urbanizada, mas tem alguns cursos d'água. Vamos pegar um aqui, o maior, né? Aqui nessa região aqui do Edson Queiroz, ó, que é no Rio Cocó. O rio é uma macrodrenagem, tá bom? Qualquer rio pode ser uma macrodrenagem, ou riachos podem ser também macrodrenagens, tá bom? O que diferencia macro e microdrenagem? A macrodrenagem basicamente é uma ordem de grandeza que recebe a contribuição de microdrenagens de bairros, por exemplo, que vão desaguar nessa macrodrenagem. E a macrodrenagem ela tem que ser robusta o suficiente para comportar todas essas microdrenagens, fazendo o deságue nessa macrodrenagem, encaminhar ela com segurança até o seu curso final. No caso de Fortaleza, que é uma cidade litorânea, seria o mar, tá bom? Então aqui no Rio Cocó já é protegido, né? Você tem áreas que podem ser consideradas de risco em alguns locais. Como é que eu checo isso? Chegando numa área urbanizada, vamos dizer que seu lote fica aqui, perto de uma área urbanizada do Parque Cocó. Como é que você vai fazer a análise
dessa área. A visita no local, você vai olhar alguns indícios, se tem alguns indícios, tá bom? Cheguei aqui numa rua, vamos dizer que o seu lote vai ser construído aqui em sua casa e você quer tomar essas decisões. Primeira coisa que você olha, tem sistema de drenagem? A microdrenagem, que são aquelas bocas de lobo, os PVs no meio, né? Aqui pode ser ó. Tem aquelas caixas de coleta de água. A topografia está descendo para onde? Ó? Você olha aqui um terreno, uma casa, né, construída já. Você olha para ela, ó, dá para perceber que desse lado tem um desnível na calçada e aqui ela está basicamente zerada. Isso significa o quê? Que a declividade desse terreno é da esquerda para a direita, tá certo? Então quer dizer que desce para lá. E é isso mesmo, o palco vai para lá, né? Que a gente viu na foto de satélite. E aí você começa a analisar, tem drenagem? Ó, tem esgoto, que bom, né? Isso é bom. Mas tem drenagem? Aparentemente não tem drenagem nessa rua, né? Então a água, preferencialmente aqui, vai correr pela rua. Isso significa já o quê? O nível da casa está em risco se você deixar ela muito baixa. Primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto que eu gosto de olhar bastante, né? Existem construções em que a calçada tem lá seus 30, 40 centímetros, né? Eu vou até procurar depois uma que mostre isso. Ó, aqui ela não estava urbanizada, mas aqui aparentemente, olha só o alagamento, né? Dependendo da data que você pega essa foto do Street View, olha só o alagamento. Quer dizer, nessa área aqui, você já tem um problema de alagamento na rua, que se você deixar o terreno muito baixo, se for construir nessas áreas, você vai ter problemas com a fachada da casa, né? Agora, Paulo, uma coisa, tu tá olhando aqui uma região que é de baixo padrão, uma região, casas bem simples, mas e os locais de alto padrão? Bom, a identificação de locais de risco, pessoal, não importa. A água não quer saber se o bairro é pobre ou rico, não. Você analisa as mesmas coisas, tá bom? Mesmo que eu esteja, eu vou até mostrar para vocês um aqui na minha cidade que eu conheço, que é a Lago, eu vou lá mostrar para vocês. É uma área considerada de padrão médio alto, né? Uma Lagoa Seca que chama, olha só o nome. E lá alaga muito, tá? Tem problemas de drenagem absurdos, eu vou explicar o porquê. Então, primeira coisa, olha se tem drenagem na rua. É um primeiro indicador. Segundo, verifica se as calçadas foram construídas com um nível alto, 30, 40 centímetros. Isso já dá indício de que as pessoas estão se protegendo de alguma coisa. Porque na grande maioria das vezes, quem faz as calçadas não é o poder público. Não faz urbanização nessas periferias. Quem é que faz essa urbanização? O próprio dono. E terceiro, chega e conversa com os moradores dessas casas, porque essa é a melhor maneira de você saber se aquela região tem alagamento ou não, tá? Melhor maneira é essa. Ver aqui se nessa avenida eu tenho sistema de drenagem ou é só esgoto. Aqui já de outra data, ó, mais recente, 2024. Vamos ver se mudou a rua. A rua foi pavimentada, né? Então essa rua foi pavimentada. Isso é bom ou ruim, Paulo? Em partes, a pavimentação é bom para a urbanização. Porém, quando a água cai aqui, ela já não é mais absorvida, parte dela não é mais absorvida pelo solo. Então o que é que vai acontecer? Como é asfalto, tudo vai escoar. Então o volume de água que chega lá embaixo, que nós chamamos a jusante, vai ser bem maior, certo? Se fosse aqui, por exemplo, aqueles pavimentos que não são 100% impermeáveis, por exemplo, tijolinho, né? Ou aqueles concregramas, aí geralmente ele tem uma taxa de absorção um pouquinho maior, né? Um pouquinho não, com certeza maior do que essa. Tanto de 20, pode chegar até 30% se você usar um concregrama, por exemplo. Então, essa daqui é uma pequena análise nessa região. Ó, nesta rua em particular, nessa avenida em particular, não está parecendo que tem sistema de drenagem. Existe aqui uma rampa de carro bem elevada, uma muretazinha. Isso já pode ser relacionado a algum tipo de enchente, porque o Parque do Cocó está logo atrás. Quer dizer, o fluxo da água normal é aqui da direita para a esquerda, né? Então, você vai construindo e barrando a passagem da água. Lembrando que aqui, provavelmente antes era fazenda, um mato, uma área
de floresta nativa, e a água tinha como passar. E aqui agora tem muro, tem calçada, tem pavimento, né? Tudo isso vai contribuindo para o aumento das enchentes. Bem, do mesmo jeito que eu estou olhando aqui o Parque do Cocó, você pode analisar outras macrodrenagens, né? Por exemplo, esse daqui que deve ir para o Parque do Cocó. Eu tenho aqui uma regiãozinha, ó, que é um riachozinho, pode não ser um rio, mas é um riachozinho, ó, que vai recebendo essas águas e encaminhando ela. Aí o que que acontece? As pessoas vão construindo, plantando, inclusive ainda aqui, ó, e aí vai deixando isso aqui cada vez mais estreito, diminuindo a área que tem de permeabilidade e de escoamento. Aí vem as enchentes, entenderam? Então, eu vou mostrar aqui agora em uma região que eu conheço. Isso eu vou fazer em qualquer cidade, pessoal. Qualquer cidade. Vou fazer agora em uma região que eu conheço aqui e vou mostrar para vocês alguns indícios na prática. Olha só. Aqui em Juazeiro do Norte tem uma cidade, ou um bairro que é chamado Lagoa Seca. Olha só a antítese, né? Essa Lagoa Seca sempre alaga. Tá bom? Então aqui no bairro Lagoa Seca, ó, chegando mais ou menos por aqui, o bairro Lagoa Seca, nós vamos ver, vamos procurar macrodrenagem dessa região aqui. Olha só. Aqui eu tenho o Rio Salgado, né? Já dá para ver bem destacado de verde. E aqui eu tenho o Timbaúbas e tem aqui uma outra macrodrenagem que eu não sei o nome, não lembro do nome, mas que vem aqui da Betolândia. Nessa região aqui, ó, ela não tem uma macrodrenagem tão grande, tão bem definida como nessa região. Quer dizer, essas águas provavelmente elas vão escoando até chegar nela ou já vão direto aqui para o Rio Salgado. Então vamos dar uma analisada aqui na região da Lagoa Seca, que é essa região aqui. Vamos ver o curso daqui. Tem um curso d'águazinho aqui que está suprimido, ó. Para cá não tem não. Tá mais verdinho aqui, mas não aparenta ter um curso d'água. Aqui tem, ó. Curso d'águazinho. Mas aqui, vamos ver aqui. Aqui tem um curso d'água que aparentemente começa aqui. Está tudo urbanizado nessa região, quer dizer, muita água vem para cá provavelmente. E se tem curso d'água, significa que o escoamento é nesse sentido aqui, vai para algum lugar. E aí você começa a ver aqui o que foi causado, olha só. Vem aqui, aí acaba aqui, porque foi tomado pela urbanização, né, pela via. Aparece aqui de novo, ó, então provavelmente enche essas ruas aqui de água e depois cai de novo nesse terreno. E olha só, o curso d'água dele, ó, tá encontrando ele aqui, ó. E eu acho que é exatamente nessa região que tem os alagamentos aqui na cidade, viu? Então vamos ver aqui, ó. Vindo aqui nesse curso, essas casas tomaram a região que era de curso d'água, de uma microdrenagem aqui. Essas casas aqui também. Essa praça aqui também. Essa praça aqui, eu acho que é a que alaga, ó, ela mesma. Vou colocar aqui para a gente dar uma analisada como são as casas, as calçadas nessa região que é de alagamento conhecido. Olha a calçada alta, olha só o tamanho dessa calçada. Tem uma mureta, na verdade. Olha o tamanho dessa calçada, tem uns 40 centímetros aqui. O esgoto já não tem mais queda, olha só, que coisa horrível. Eu acho que foi bem no período de chuva. Vamos andar mais um pouquinho, vamos dar uma olhada. Olha só que coisa horrível. Isso daqui porque a urbanização tomou de conta de um curso natural de microdrenagem, sem fazer drenagem no bairro, de tubulações e tudo mais, tá? Olha só, horrível. Isso aqui é um risco de doenças, inclusive, tá? Tudo isso por falta de infraestrutura de drenagem. A cidade tem que crescer junto com a urbanização. A infraestrutura tem que vir junto. É obrigação do poder público. Olha as calçadas altas aqui mais uma vez, ó. Essa aqui é uma foto mais antiga, de 2012. Já existia a praça. Olha a altura dessa calçada. Olha a altura dessa calçada. E vocês estão vendo aqui, ó, de 2012. Isso aqui é um terreno vazio. Agora, já em 2022, ó, tem um muro aqui. Não sei se tem construção dentro, mas com certeza diminuiu a quantidade de área para a água infiltrar. Olha essa calçada aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa calçada ela tem aqui uns 50 centímetros de altura. Uma barreira aqui para evitar provavelmente a enxurrada, né, para a água não bater. O portão aqui, ó, tem dois portões. Isso aqui pode ser uma comporta, tá?
Com certeza nesse bairro aqui tem alguma comporta. A garagem alta. Então, aqui, ó, tem todos os indícios do alagamento, né? Aqui eu tenho mancha na parede, ó. Você visitando, passando em frente, você vê calçada alta, mancha na parede, até um determinado nível. Rampas de calçada alta, comportas. Olha o tamanho dessa calçada. E aqui já o próprio esgoto, né, a céu aberto e que não consegue escoar, já demonstra alguma coisa também. Vamos ver se a gente encontra nesse curso d'água. Vamos ver se a gente encontra. Ó, ele vem daqui, passa por aqui. Vamos pegar umas casas que. Essas casas aqui, ó. Né? Vamos ver se a gente consegue encontrar algum outro indício nessa região. Já estou vendo da foto de satélite que tem alagamento. Mas vamos ver se eu consigo encontrar. Eu acho que essa rua aqui foi uma que eu fiz com um mentorado meu, um arquiteto. Eu estava falando sobre infraestrutura de loteamentos e a gente estava vendo exatamente isso aqui que a gente está vendo nessa aula, que é a altura das calçadas, ó, bem elevada, tá? E ó, aqui, ó, comporta. Olha só essa comporta aqui. Isso aqui é um espaço para uma comporta, tá, gente? Que ele colocou para não entrar. E a calçada também ele fez uma rampa, tanto numa entrada como na outra. Aí você diz, poxa, por que que o cara não fez logo no começo, né? A calçada alta, a comporta, ou esse portão um pouquinho mais alto. Aí, pessoal, é porque é o seguinte, às vezes a casa tem 15 anos, 20 anos, e esse bairro estava pouco urbanizado, não tinham problemas muito graves de alagamentos quando ele construiu. E aí, com a urbanização, a taxa de permeabilidade do solo diminui, o escoamento aumenta e o poder público não investiu na infraestrutura necessária. E aí acaba acontecendo problemas relacionados a enchentes, tá certo? Então aqui, ó, uma comporta. Então você sabe aqui, se o seu terreno que você vai construir é nessa região, você já puxa aquela altura, né, que geralmente a arquitetura tenta trazer o mais slim possível para não criar degraus, né, questões de mobilidade também. Você já não pode mais usar mais 10, mais 5. Na verdade, eu sugiro que você sempre use acima de 20 centímetros. Por quê? Porque 10 centímetros ou 5 centímetros não consegue dar caimento para a água da chuva sair do próprio lote. 20 metros ali, 25 metros de lote, a água não consegue nem sair do próprio lote. Não tem declividade suficiente. Eu tenho um elemento condutor de drenagem, um tubo ou uma calha, só ela vai ter uns 10 a 15 centímetros. Então, como é que você dá declividade suficiente para ir para a rua? Então, o piso, o nível do piso, você coloca lá mais 20, mais 30, tá bom? Analisando aqui, você pode colocar até um pouco mais, se mesmo assim, com esses indícios, a pessoa comprou o terreno e for construir, no seu projeto você coloca mais 20, mais 30, exatamente para diminuir a possibilidade de sinistros relacionados ao alagamento dentro da residência, dentro do imóvel, né? Seja comercial, residencial, não importa, tá bom? Então, olha, quando a gente vê aqui, esse curso d'água é exatamente o que aqui na nossa região aqui tem um alagamento muito grande, né? Eu não sei se a foto do Google vai mostrar, né? Mas a gente tem um alagamento aqui, ó, constante, exatamente nessa área, exatamente nessa área. Então você vê que o curso d'água ele chega exatamente nessa região aqui, tá? Ó, nessa baixazinha aqui, ó, é a finalização daquele curso d'água, tá? Nessa região aqui alaga tudo. E aí o que é que a gente vê, ó? Esse curso d'água está aqui, foi suprimido. Ó, esse aqui era o curso d'água natural da drenagem dessa região aqui, que a topografia contribui. E ela foi completamente tomada, né? E principalmente aqui na finalização, onde ela vai passar pela rodovia, foi construída aqui uma casa. Essa casa provavelmente aqui tem um sistema absurdo aqui de proteção desse muro, porque senão. Aqui, ó, praticamente uma barreira, um dique. É um dique, ó. Tá vendo? Isso aqui alaga. Esse aqui é o finalzinho daquele canal que vem lá do bairro lá de cima, que é um bairro mais simples, tá? Então, gente, são coisas simples, tá? Então, só para revisar aqui, né? Você olha, a visita no local é importante. Se você vê indícios de calçadas altas, barreiras, comportas, ou conversar com os populares e eles disserem que tem algum problema, né,
de alagamento, solicitam topografia. É sempre bom ter topografia, na verdade. Solicita topografia, verifica e alerta o cliente. É nosso papel, né? Você faz o seu projeto e a casa que vai ser edificada pelo seu projeto fica completamente inutilizada ou desvalorizada por causa de alagamentos, né? Vamos fazer aqui só mais uma para a gente ver, ó. Vamos analisar uma cidade aqui do nada, assim, que eu não conheça, tá? Imperatriz, pronto, vamos ver, Imperatriz. Imperatriz de Maranhão, vamos dar uma olhada. Qual é a macrodrenagem dessa cidade? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Do lado do rio, pronto. Do lado do rio, esse é um rio até famoso, só aqui para não falar besteira, Rio Tocantins, pronto. E é um senhor rio, viu? Olha o tamanho, a largura dele. Então vamos ver aqui a crescimento populacional, aqui como se fosse uma cidade bem maior, Fortaleza e tal. Mas ó, a gente tem aqui essa área, eu não sei se já é uma APP, né? Tem uma área grande de proteção aqui, isso é bom. Aqui tem algum curso d'água, ó. Pode ser já a drenagem daqui, vamos ver. Ó, tá por aqui, passando por aqui, ó. Vocês estão vendo, seguindo esse rastro verde, ó. Provavelmente é um curso d'águazinho que está passando aqui, muito sufocado. Foi muito sufocado aqui pela urbanização, vocês estão vendo, ó? Olha só, completamente sufocado. Aqui, feita uma galeria, né, que restringe, estrangula a passagem de água. Só dá uma olhada aqui como é que ele é, ó. Ó, aqui é de 2019, né? É só uma pontezinha mesmo. Olha só. Calçadas altas, ó, vamos ver aqui. Olha só a altura dessa calçada. Calçada alta aqui, ó, as casas muito altas, então aqui já tem indício de um alagamento, está bem próximo do curso d'água, que está muito sufocado. Esse curso d'água está muito sufocado pela urbanização. Então aqui é completamente uma área de risco, tá? Você não precisa ser expert para identificar isso, beleza? Então assim, já dá para ver que tem problemas, ó. As calçadas têm aqui, essa de cá tem uns 40 centímetros ou mais. Ó, ali também. Então você aqui já identificou uma problemática, né? Com dois fatores. Primeiro, a imagem do Google Earth de satélite. Você já vê que aqui é um curso d'água. Se seu lote está próximo de um curso d'água, já liga ao alerta, tá certo? E aí ele vai descendo aqui para a região do rio. Então, gente, essas áreas geralmente são protegidas para que não hajam construções nelas, para não causar problemas, né? Aqui também tem uma microdrenagemzinha, tá? A diferença de micro e macro é basicamente a macrodrenagem são esses rios que recebem contribuições de várias microdrenagens da cidade. Ela pode ser urbanizada ou não, a macrodrenagem, né? Por exemplo, Rio Tietê. Rio Tietê foi todo não urbanizado do ponto de vista de passeios, etc., mas canais, barreiras, para que ele ficasse mais contido. Por quê? Porque a cidade cresceu muito em volta, a contribuição aumentou bastante, né? Então você consegue identificar numa cidade facilmente, tá? Então, pessoal, é muito importante que exista esse cuidado, analisando pequenos critérios que você vai evitar grandes problemas, tá certo? Então, essa primeira análise de identificar áreas de risco, se o seu terreno onde você vai fazer o projeto, a sua construção está em uma área de risco, é importantíssimo para você, primeiro, definir a altura do piso da edificação, qual a referência que ela vai ter, a altura, a referência que ela vai ter com relação ao passeio, e algumas outras tomadas de decisão, como, por exemplo, rampas de acesso para servir como barreira, se realmente for construir nesse local, criar vamos dizer assim, tomadas de decisão que protejam o imóvel, protejam aquele patrimônio, tá bom? Então, essa aqui é a aula de identificação de área de risco. Depois nós vamos avançar mais falando sobre drenagem urbana e infraestrutura, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.